Infelizmente, vamos ter que falar da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, na qual Haaland conseguiu fazer 2 gols, e a gente sabe, quando a bola chega no Haaland, não tem como, irmão. É gol, é um matador. Vamos estar falando tudo sobre o Ancelotti, Vinícius Júnior, Endrick, como a seleção se comportou durante a partida e o que a gente esperava, perfeito? Infelizmente, é isso. Bom, para início de conversa, a gente vai estar falando que o primeiro tempo foi melhor que o segundo tempo, mas o segundo tempo foi tão horrível que por isso o primeiro tempo se tornou tão bom. Ou claro, as mexidas de Ancelotti modificou tanto a estrutura na qual a gente sabia e imaginava que poderia estar acontecendo, né, com a entrada de Endrick e também de Neymar, já que sabemos que ambos não são bons marcadores. E, inclusive, acho que os técnicos, quando falam sobre o Endrick, tem uma verdade ali, né? Realmente não dá para estar contando na parte defensiva. Mas enfim, vamos estar falando de tudo o que aconteceu dentro dessa partida, porque realmente, galera, que seleção foi essa, irmão? 34% de posse de bola? É inacreditável. Bom, vamos aqui concordar que a escalação inicial do Brasil era o que a gente esperava. Com certeza não tem nenhuma grande surpresa aqui dentro. É um time muito físico, bem competitivo, que sabe marcar, sabe fazer ofensivo. O Ancelotti gosta do seu contra-ataque, né? De deixar a posse de bola para lá. E bom, nesse ponto aí, a gente via muito o lado direito Ryan. Ryan conseguiu fazer uma parte defensiva absurda. Por que eu comecei a falar do Ryan? Que a gente vai falar da entrada do Endrick. O Ryan, ele estava conseguindo desarmar muito bem. A parte defensiva e ofensiva dele estava muito bem equilibrado. A gente sabe que essa lateral direita tem um grande problema, né? O Danilo, fisicamente, não era para ele estar ali. Era para ser o Wesley, o titular, já que fisicamente ele é muito melhor. O Ryan se perde um pouco nesse sentido na parte ofensiva. Porque, irmão, ele é partir para dentro, driblar e chutar. Ele não pode estar fazendo tanto. Ele está se sacrificando nessa parte direita, né? E a gente sabe que no lado esquerdo a gente tem o Vinícius Júnior, o protagonista, o cara que estava fazendo os gols, no qual a gente esperava que ele fosse estar batendo o pênalti, correto? Matheus Cunha também faz muito bem ali essa parte do meio de campo, defensivo, ofensivo, ele se dedica bastante. Martinelli também se dedica muito nessa parte, porque a gente sabia, irmão, não importa se você vai tentar marcar o Haaland, é impossível marcar o Haaland. O cara é um absurdo, irmão. Em algum momento ele desencaixa. Ele desencaixa ali e não dá. A bola chega nele em algum momento e nesse momento é que ele faz o gol. Ele não precisa de muitos toques. Ele é um absurdo. Eu pago a Disney pra isso. Pra isso. Pra comemorar gols. Pra ver o Haaland. Porque a gente sabe. Em algum momento ele vai estar fazendo um gol. E a gente não tem como marcar o Haaland. Você tem que marcar antes da bola estar chegando no Haaland. E isso o Brasil fez até que bem, né? Vamos concordar. O Brasil fez muito bem. Isso, digamos assim, no primeiro tempo, conseguiu ter um equilíbrio muito bom, né? Depois a seleção ainda deu uma acordada e tudo mais. Só que, galera, na hora do pênalti, quando eu vi o Vinícius Júnior com a bola no lado dali da marca, ele não vai estar chutando. Pô, quem vai estar chutando então? Matheus Cunha? Matheus Cunha? Martinelli? Ryan, eu não acreditava, não. Ele não tava com um batedor de bola, ele não tava. A posição dele não era de bater. Ele tá guardando. E quem foi bater? O Bruno Guimarães. Caraca, Bruno Guimarães, como isso é possível, irmão? Eu nem lembro a última vez que o Bruno Guimarães bateu pênalti. Ele bateu 3, 4 pênaltis na vida dele em 2021, algo em torno disso. Não, pô. É confiança? Pô, o Bruno Guimarães tá confiante, com certeza. Pô, assistência, né? Tá jogando pra caramba. Mas espera lá. Como que o Vinícius Júnior não vai estar batendo? O cara que tá fazendo os gols, que tá chamando a responsabilidade, que tá partindo pra cima, que precisava estar aparecendo mais ainda um pouco dentro desse jogo. Ele tinha que ter chamado a responsabilidade, era o que todo mundo imaginou. Só que na entrevista me fala que foi estatística. Estatística, irmão. Ou estavam treinando isso e o Bruno Guimarães conseguiu fazer os gols mais que o Vinícius Júnior, né? A gente sabe essa parte estatística meio complexa. Tudo bem, às vezes acerta, sim, com certeza. Mas, irmão, jogo é jogo, treino é treino. Vinícius Júnior, gigante. Tava gigante dentro dessa seleção brasileira. Os gols que vinha fazendo, como vinham fazendo. Não importa se foi decidido antes da partida. Ele tem que chegar. Não, quem vai bater sou eu. Ué, o maluco ia falar pro Messi que não ia bater por causa da estatística, que o Ronaldo não ia bater por conta da estatística, que o Haaland não ia bater por conta da estatística do outro jogador, sei lá, de treino.
Não. Vinícius Júnior tem que estar chamando a responsabilidade nesse momento. Tem que estar chamando a responsabilidade. Eu que vou bater, irmão. Sou o Vinícius Júnior. E se ele perde, a gente até que ia entender. Mas ele chamou a responsa. Vem, é minha. A gente não pode botar essa responsa tanto no Bruno Guimarães. Vai ter perder a do jogo. Ele foi lá e fez. Ou melhor, fez bater o pênalti, né? Porque não acertou. Mas ele também tem que acertar. Tem que acertar, irmão. Pô, tá gigante. Agora sim ele tem que pular, senão tem que sair do Newcastle. Tem que estar conquistando o título. Mas enfim, vamos deixar isso pra depois. E ninguém entendeu, né? Obviamente. Não tinha como estar entendendo. Por como? Por que ele não bateu? Mas enfim, né? Isso aí a gente já falou. Mas aí começou o momento das substituições, correto? Ou melhor, a gente pode estar falando que o Alisson defendeu bastante. O Alisson conseguiu defender muito. O Brasil já podia ter tomado gols. O Alisson apareceu, né? Finalmente, ele conseguiu aparecer para a seleção brasileira. E claro, o Nyland também, o goleiro da Noruega, apareceu e virou o Neuer, né? Caraca, irmão. Contra o Vasco e contra o Brasil, todo mundo virou Neuer. É um absurdo. Que loucura, né? Que loucura, irmão. O cara conseguiu fazer umas defesas ali muito boas. Mas ao mesmo tempo, o Brasil não tinha um matador. O matador que faltou pro Brasil era o que o Haaland é pra Noruega. E aí onde a gente sentiu mais falta do nosso protagonista. De um matador, né? De um camisa 9 que realmente vai fazer gol. Irmão, pênalti já é um absurdo perder. Mas o Endrick perder aquela bola é surreal, irmão. Aquilo ali era pra se consagrar absurdamente, mostrar pro Real Madrid que você merece ser titular, que você merece estar ali. Porque um jogo tem muitos minutos. E ele teve um erro técnico, obviamente. Foi um erro técnico que fez ele perder aquele gol. E tá na conta dele. Até porque ele não só perdeu o gol, mas a parte defensiva foi horrível. Foi uma água. Quando o Endrick entrou, eu achei que o Neymar não ia entrar. Porque a gente sabe que o Endrick já não marca, né? Todos os técnicos falam isso, e agora os torcedores do Brasil sabem disso também e têm certeza absoluta que ele não consegue estar defendendo. Essa parte defensiva dele é muito abaixo. O Ryan tá muito à frente dele nesse quesito para ser ponta direita. Correto? E aí me coloca o Endrick e o Neymar. Dois que já não conseguem correr. Correr. Neymar não consegue mais correr direito, né? Não consegue mais, não tem físico para isso. Endrick, a gente sabe que não tem uma boa parte defensiva. Vinícius Júnior já tava cansado também, irmão. Finalzinho ali, já vai estar cansado. Não vai ter os piques para defender e para atacar depois. Porque o Brasil só tinha isso, o contra-ataque. Ele não permanecia com a bola. O Brasil não queria a bola. O Brasil ficou com 34%. Cara, me deu uma angústia. Horrível. Foi patético que a gente viu a seleção estar jogando da forma como jogou. Patético. O Brasil não ficou com a bola. E quando fez essa substituição? Primeiro, entrou o Endrick, beleza. Mas quando entrou o Danilo, saiu o Martinelli, Ryan e entrou o Danilo e o Neymar, falei, a seleção não vai mais jogar. A seleção não quer mais jogar. Não vai conseguir jogar. Martinelli corria pra caraca, Ryan corria pra caraca, Vinícius Júnior já tava morto. Matheus Cunha ali também saiu, que consegue correr bastante. Mas entrou jogador que a gente sabia que não ia defender. Que o Brasil não ia ter conseguir ficar com a posse de bola. E não deu outro. O Brasil, cara, foi o pior momento. Cara, foi um vexame. Porque o Brasil não conseguiu ficar com a bola. Foi um vexame. Irmão, as trocas do Ancelotti foram terríveis. A forma como que ele colocou o Brasil foi terrível. Não fez essas mudanças, cara. Ou era um ou era outro, cara. Não tinha como. Não tinha. Porque já é um erro a gente ter o Danilo como titular do lado direito. Porque, cara, é um lado que a gente perde. Perde o Ryan. A gente não consegue ser tão ofensivo. Todo mundo sabe que vai cair mais pra esquerda. Todo mundo sabe que na direita vai virar uma água. Todo mundo estuda hoje, todo mundo tem informação, cara. Acho que se eu tocar no chat GPT vai falar. E demonstrou isso dentro de campo. E a gente viu isso dentro de campo pela direita, o que aconteceu. É um abismo. E o Ancelotti não chamou outro lateral direito, foi chamar o meio campo. Porque ele não tinha chamado o meio campo, faltou o meio campo. E faltou o lateral direito também. Então, cara, a gente tem que cair em cima do Ancelotti com certeza absoluta. Ele ganha 6 milhões. Ele saiu ganhando mesmo que ganha no Real Madrid.
Isso não pode estar acontecendo. Foi um absurdo, com certeza. Eu achei um absurdo o que pagam por ele dentro de uma seleção. Paga metade disso e olhe lá. Mas enfim. Por mais que tenha ganhado suas Champions e tudo mais, todo mundo sabia que ele não era bom taticamente. Ele era bom de grupo. Mas ele consegue mudar taticamente um pouco a partida também. É interessante se ver em certos momentos, né? Que ele realmente consegue estar mudando. Mas não tem um fino da tática. Mas agora ele também vai ter um ciclo completo. Mas o erro já começou. Vamos ver se ele vai permanecer. Os grandes medalhões, como o Danilo, como o Casemiro, todo mundo ali, a maioria talvez não colocassem ele como os titulares, mas eu até entendia. Que o Casemiro, pela história que ele teve dentro do Manchester City, foi um absurdo. Mas na seleção brasileira é completamente diferente. Todos os jogadores na seleção praticamente é completamente diferente dentro da seleção brasileira, se a gente for parar para analisar. Foi um ciclo ruim, horrível. O Brasil foi a pior seleção dentro desse ciclo, né? Tantos técnicos, tantos pensamentos diferentes, tantos testes e nada da seleção. E a seleção foi até longe. Conseguiu evoluir? Conseguiu. Mas a gente sabia que faltava. E a seleção também, querendo ou não, cara, é muito desbalanceada na parte da frente, né? O quesito a gente tem muito jogador físico, é muito físico, corrida, sabe? E aí falta meio campo para pensar um pouco mais o jogo, falta laterais diferentes, sabe? Cara, é muito desequilibrado o que a gente tem no ataque e não tem em outras posições. Eu acho que isso também pesou bastante, né? É um desequilíbrio bizarro nesse sentido. Então, cara, o Brasil sente muita falta de laterais, eu acredito eu. Sente falta de um camisa 10 também, né? Que isso, querendo ou não, é importante, cara. O que a gente tem aqui, como por exemplo, o Haaland a gente sabe que é um matador. O Brasil a gente não tem um matador. Eles têm o Odegaard. O Odegaard consegue controlar o jogo, consegue pensar no jogo em si. A bola sempre passa por ele, né? O Brasil também já não tem isso. Cara, são duas posições que faltam ali, né? Um QI a mais, cara. E o Brasil antigamente tinha isso. Cara, mas falta muita coisa pro Brasil. A gente tá muito atrás de outras seleções. A gente tá perdendo por Tier 2 da Europa. E isso é loucura. O Brasil precisa se reestruturar urgentemente. O Brasil precisa voltar ao seu que era, a conseguir ter um ciclo bom, uma boa transferência de responsabilidade, bons líderes e pessoas que vestem a camisa e conseguem estar jogando. Não pesar tanto os medalhões, respeito também de um jogador pelo técnico. E ali, pra mim, faltou a atitude do Vinícius Júnior falar: Ancelotti, eu que vou bater. Sou eu. Sou eu. E o Ancelotti depois podia expor, não. O Vinícius Júnior que bater, ele falou. E o Vinícius Júnior também podia, foi eu que cheguei, falei que eu quero bater e eu que vou bater, ninguém mais vai bater. Irmão, eu acho que isso tem que acontecer. Pode ter muito respeito, isso atrapalha? A gente não sabe. Mas a gente sabe que quem tinha que bater é o Vinícius Júnior. Era ele, cara. Era ele. Bom, a gente sabe também que ao mesmo tempo o Neymar, irmão, carregou essa geração. Neymar com Coutinho ali carregaram a seleção brasileira, vamos dizer assim, né? O segundo melhor da geração. Que o restante, irmão, que bizarrice. A gente vê assim as partidas, né? Pensa antigamente da seleção, assim, antigamente quando eu falo recentemente, né? Assim como eu falo que o Neymar carregou, é um absurdo que o Neymar jogou assim pela seleção brasileira e do que ele conseguiu fazer a seleção chegar. A gente vê que ele é realmente um cara diferente, era a estrela desse jogo e faltou mais jogadores. E o pior é que a gente tem jogadores que jogam em grandes times, né? Isso é mais absurdo ainda como a gente não consegue encaixar. Já é inimaginável pensar o futuro da seleção brasileira, cara. Parece que cada vez vai ser pior. É pior cada vez. Então, a gente sabe que o que pode estar continuando, o que deve estar continuando. Mano, imagina, irmão, o gol. Olha como que vai ser o futuro da seleção brasileira no gol. A gente não confia no Bento e no Hugo Souza, que era o que mais eram convocados, tá ligado? Era o que mais eram convocados. E vai precisar passar por uma estruturação de novo isso, passar essa confiança, né? Que eles já não tinham, que não conseguiram ter essa confiança. Vão vir outros goleiros que tem? Com certeza tem. Parte da zaga.
Mano, fala assim, no geral, quem deve estar continuando? Bruno Guimarães tem que continuar. Ele é um líder. Ele é um líder. Tudo que ele fez nessa competição foi bem. Perdeu o pênalti, responsabilidade dele. Tinha que ter feito, com certeza absoluta. Mas ele deve estar continuando. Ainda mais que agora vai pro Arsenal. Vai ter muito mais visibilidade por estar indo dentro da Champions League também. Espero que ele vá pro Arsenal. Ele precisa ir pro Arsenal depois de perder esse pênalti. Precisa conquistar títulos, porque ele vai conquistar confiança. E também entender mais o jogo de altos níveis, porque o Newcastle não tem esse jogo de alto nível como tem na Champions. Mas enfim, vai ser muito importante pra ele. Eu gosto muito do Bruno Guimarães. Irmão, Casemiro vai sair, Marquinhos vai estar saindo, Danilo vai estar saindo, Douglas Santos vai estar saindo. O ataque, mano, eu acho que é o que mais vai estar permanecendo assim. A gente ainda tem o Rodrigo e o Estevão pra estar entrando nesse ataque, né? Luiz Henrique também não deve estar mais aparecendo. Sim, um absurdo, né? Ele sumiu totalmente. O que aconteceu dentro dos treinos, né? A gente não sabe. Fabinho vai embora, Edson vai embora. Cara, muito jogador aqui. Vamos ver se o Igor Thiago consegue florescer, consegue ganhar mais experiência dentro da Premier League, se ele consegue fazer uma transferência que possa trazer mais responsabilidade, né? Que ele possa fazer mais gols e criar, né? Endrick também precisa. Cara, eu não sei se o Endrick vai estar conseguindo jogar no Real Madrid. Eu tô com muito na dúvida por essa parte defensiva. Tudo bem que o Real Madrid vai passar por uma estruturação agora também, juntamente com o Brasil. Endrick vai ficar com o sentimento assim, meio pesado, né? Vai sair com muita responsabilidade dessa seleção brasileira para essas férias e depois na volta, né, dos times. Ederson, vamos ver como que ele vai estar lidando também dentro do Manchester United. Agora vai ter uma experiência absurda, né, jogar com um time com pressão e tudo mais. Neymar aposenta, Rafinha não sei se vai estar, não sei qual é o futuro do Rafinha, né, tantas informações. Irmão, a seleção vai passar por uma estruturação absurda. A gente sabe que no ataque, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Ryan, Endrick, Estevão. Acho que esses são os principais. Matheus Guimarães deve continuar. Ederson deve continuar, ainda mais que foi pro Manchester United agora. Deve estar vindo o Vitor Reis, outros goleiros aí que a gente tem também. Enfim, cara, mas a gente precisa evoluir laterais. O Brasil precisa fazer alguma coisa com as laterais. De verdade. Por mais que a gente tenha o Wesley, né? Mas infelizmente ele foi com uma lesão, mas eu acho que tem um abismo, né? De um lateral pro outro. Sei lá. Ai, galera, estruturação completa. Vamos ver se o Ancelotti já vai estar pensando pro próximo amistoso contra a Austrália. Se vai ser uma estruturação, vai trazer o sub-20, né? Tem isso aí também. Ele vai estar pensando no futuro da seleção brasileira, né? Isso vai ser importante. Mas é aquilo. Vamos cobrar o Ancelotti. Precisa ser cobrado. Substituições horríveis. Culpa dele, com certeza. Culpa dos jogadores. E galera, horrível como a seleção brasileira jogou. Terrível. Precisa mudar urgente.